Janeiro tem uma atmosfera diferente, né? Parece que o ar muda, o ano vira e junto com ele nasce uma esperança silenciosa de recomeço. É o mês que muita gente diz, agora vai, esse ano vai ser diferente, mas deixa eu ser muito honesta com você. Janeiro é o mês que muita gente começa algo com Deus e poucas semanas depois já estão cansadas, frustradas e pensando em desistir. Quase ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre um cansaço de começar um propósito e não ver resposta, jejuar, se dedicar e parece que o céu está em silêncio. Talvez você esteja exatamente assim agora. Você até quer fazer um propósito com Deus, mas dentro de você existe um medo silencioso, a voz do teu eu que fica dialogando com você, dizendo: e se eu começar? E se eu desistir de novo? E se eu fizer tudo certo e ainda assim Deus não me responder? Se isso já passou pela sua mente, fica até o final desse vídeo, porque eu não quero só te ensinar a fazer um propósito. Eu quero te ensinar a permanecer até a resposta. A maioria das pessoas desistem do propósito não porque não amam a Deus, mas porque começam do lugar errado. Começam tentando controlar o tempo da resposta. Começam querendo sentir algo todos os dias. E deixa eu te dizer algo muito importante e de forma bíblica. Propósito não é feito para acelerar Deus. Propósito é feito para você alinhar seu coração enquanto Deus trabalha. Quando a gente entende isso, aquele propósito que a gente fez para de ser um peso e se torna leve. Porque convenhamos que tudo que é pesado a gente costuma abandonar. A gente não quer carregar peso em nossas mãos, em nossos ombros. Então a tendência é abandonar aquilo que é pesado demais. E o que eu quero trazer aqui para você, através desse vídeo, é uma leveza para a sua prática de propósito com Deus fluir. Agora deixa eu te mostrar na Bíblia que Deus ele nunca sustentou pessoas pela pressa. Ele sempre sustentou pessoas que viviam em constância. E existe uma história bíblica que nos ensina isso com muita clareza. Como alguém começou um propósito sem garantia de resposta imediata e ainda assim não desistiu. E é sobre essas histórias que a gente vai falar agora. Elas respondem exatamente a pergunta que você está se fazendo aí, que é como fazer um propósito com Deus e não desistir antes da resposta chegar. Quando a gente fala de propósito e espera, muita gente pensa em histórias grandiosas, cheias de sinais, respostas rápidas, milagres visíveis. Mas a Bíblia também mostra recomeços silenciosos, recomeços onde Deus não explica tudo, onde não há promessa clara, onde não há garantia nenhuma de final feliz. Ruth, ela não começou um propósito porque tudo estava bem. Ela começou porque não tinha mais nada. Ela perdeu o marido, perdeu a estabilidade, perdeu o futuro que ela imaginava, e mesmo assim, em meio à dor, ela tomou uma decisão simples, porém profunda, e ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Ruth não fez essa escolha sabendo o que Deus faria por ela. Isso aqui ensina algo muito sério para nós. Algumas pessoas só se sustentam no propósito enquanto elas acreditam que a resposta está perto. Mas eu acho lindo a atitude da Ruth. Ela sustenta o seu posicionamento mesmo sem saber o que iria lhe acontecer. Ela não disse: eu fico se Deus me abençoar. Ela disse: eu fico porque eu decidi permanecer. E aqui eu preciso ser muito honesta com você, porque muitas desistências espirituais, elas não acontecem porque Deus decidiu não responder, mas porque a pessoa começou o propósito esperando que Deus se explicasse, que Deus desse uma justificativa. E Ruth nos ensina algo precioso. Ruth nos ensina a ter uma fé madura. E uma fé madura, ela não precisa de explicação para permanecer. Você está na presença de Deus, se Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele te der a bênção tamanha quanto você pede, Ele é Deus. Se Ele não te entregar, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele manter a porta fechada, Ele continua sendo Deus. E eu continuo obedecendo e reverenciando o seu nome. Isso se chama fé madura. Fé que não é movida pelas circunstâncias,
Agora deixa eu te mostrar uma coisa ainda mais profunda. Ruth não desistiu porque ela entendeu que o propósito não se sustenta no extraordinário. O propósito se sustenta no ordinário bem feito. E aí, é nesse ponto que a maioria das pessoas erram, porque querem viver grandes experiências, mas não aprendem a permanecer nas pequenas obediências. Existe um detalhe na história de Ruth que passa despercebido por muita gente. Depois da decisão espiritual, depois do posicionamento, depois que ela diz: "O teu Deus será o meu Deus". A Bíblia diz que Ruth foi trabalhar no campo. Nada espiritual aos nossos olhos, nada extraordinário, mas essa atitude de Ruth apresentava constância, apresentava fidelidade em momentos comuns. E é exatamente aqui que muita gente desiste, porque essas pessoas que desistem imaginam que depois da oração elas vão viver algo visivelmente sobrenatural. Mas Deus muitas vezes ele responde sustentando você no ordinário, no simples, no comum, no dia a dia, em meio à sua rotina. Eu sei que o ordinário, o comum cansa. O comum, o ordinário, não dá aquela sensação imediata de recompensa. Você ora e no outro dia acorda igual. Você jejua e os problemas continuam ali. Você decide permanecer e nada parece mudar. Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. Deus não constrói caráter no extraordinário, sabia? Ele constrói o teu caráter no dia a dia, no comum, na obediência silenciosa. Propósito não é para te emocionar. Propósito com Deus é para te sustentar. Se você começa um propósito querendo sentir algo todos os dias, tenha certeza que você vai desistir, porque o propósito ele não é feito para emocionar. E quantas pessoas emocionadas nós encontramos por aí? Não queremos ser uma dessas pessoas da estatística. O propósito é feito para sustentar você enquanto Deus trabalha. Ruth não tinha cultos emocionantes, ela tinha campo. E foi ali que Deus estava olhando. Quem permanece no simples não se perde no tempo. Ruth não tentou apressar Deus. Ela não ficou pulando de estratégia em estratégia. Ela permaneceu fiel onde Deus a colocou. Muita gente abandona o propósito não porque ele está difícil, mas porque quer controlar as coisas, quer ditar como Deus deve agir. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, permanecendo, mas sem ver respostas. E se você ainda está de pé, saiba disso. Deus está mais perto do que você imagina. Agora deixa eu te mostrar algo poderoso. O momento que Deus responde quase nunca acontece quando a pessoa está forte. Acontece quando ela já aprendeu a permanecer sem sinais. É aqui que Ruth nos ensina porque algumas pessoas recebem respostas e outras desistem um passo antes de recebê-las. Talvez o seu maior problema com propósitos não seja começar, seja permanecer quando Deus fica em silêncio. Janeiro é assim, a gente começa cheio de expectativa, mas passa uma semana, duas, e nada parece mudar. E é aqui que eu quero te ensinar algo que quase ninguém fala. O silêncio não quer dizer que Deus te esqueceu. Você está em processo. Não desista. Lembra de Noé? Deus falou com ele uma vez. Não teve confirmação diária. Todo dia Deus falando, não. Não teve profecia semanal. Também não. Deus deu a instrução e depois silenciou enquanto Noé construía a arca. Engraçado que enquanto Noé construía a arca, não chovia, não havia sinal, ninguém acreditava, parecia loucura continuar. Mas olha isso com atenção. Noé não desistiu, porque ele não dependia de uma sensação, ele só dependia de uma palavra, a palavra que Deus havia falado com ele. E aqui está um erro que faz tanta gente desistir do propósito. Tem gente que espera sentir para continuar. Tem gente que espera receber um sinal para permanecer. Deus não testa quem começa. Deus testa quem continua, mesmo sem aplauso, mesmo sem resposta imediata,
mesmo sem sinal. Se você só obedece quando sente, me desculpa te dizer isso, mas você não está em propósito. Você está em motivação emocional. E motivação emocional acaba. Agora eu vou te falar o ponto de desistência onde quase todas as pessoas param aqui. Quando o jejum perde o brilho, a oração vira uma rotina silenciosa e a vida continua igual. Esse é o ponto da peneira. E é aqui que Deus começa a separar quem quer resultado de quem quer relacionamento. Anota isso que eu vou te falar porque é muito importante. Primeiro, você não começa um propósito na força. Você sustenta um propósito com estrutura. E existem 3 pilares, 3, para você não desistir antes da resposta. O primeiro pilar é você ter um tempo fixo e não um tempo quando der. Observa Noé. Noé, ele tinha uma rotina. A arca não se construiu no emocional. A arca se construiu com disciplina. Não espere o clima espiritual perfeito chegar. Isso não vai acontecer. Crie um altar espiritual aí, mesmo no simples, mesmo no dia a dia. Mesmo no dia a dia, decida permanecer. O segundo pilar é: não mude o propósito no meio do processo. Quem muda muito não aprofunda. O inimigo não precisa te tirar do propósito. Basta te distrair, te fazendo trocar de estratégia toda semana. Um dia você vai para o monte, outro dia você diz que vai fazer o jejum de Esté, outro dia você diz que vai fazer o jejum de Daniel e acaba não fazendo nada. Um dia você diz: eu vou ler a Bíblia toda, eu vou fazer o meu estudo, eu vou me dedicar e acaba não fazendo nada. Essa mudança de estratégia todo dia te atrapalha. Essa inconstância está te fazendo se sentir frustrada. Então, anota, não mude o seu propósito durante o processo. Continue perseverante. O terceiro pilar, que é muito importante, é: tenha um ambiente que te sustente. Noé não tinha multidão, mas tinha convicção. Pelo contrário, né? Ele tinha uma torcida de pessoas que caçoava dele, dava risada. A turma era muito grande, de pessoas do contra, das pessoas que desacreditavam do que Deus havia falado a Noé. Mas Noé tinha ambiência. Ele estava no seu lugar secreto, cumprindo um propósito, focado em um único propósito. Enquanto as pessoas sorriam, falavam, ele não se distraía. Ele estava em um ambiente que sustentava o seu propósito. Se você só anda com gente que não entende vida espiritual, você vai desistir cedo. O propósito não se sustenta sozinha. Caminhe com pessoas que estão no mesmo propósito com você. Existe uma resposta que só chega para quem decide não desistir, mesmo em meio ao silêncio. Deus não está atrasado, Ele está te aprofundando. E se você sente que precisa de direção, de um caminho guiado, e não quer viver esse processo sozinha, eu deixei um caminho preparado na descrição desse vídeo, embaixo desse vídeo, para você começar hoje a viver um tempo de alinhamento. Aproveita que estamos no início desse ano e Deus quer te alinhar e te aproximar de pessoas no mesmo propósito. Ele quer te levar em águas mais profundas do Espírito. E conheça a jornada Eu Preciosa no Secreto. É uma jornada de constância, continuidade, comunhão, direção de Deus, onde você não caminha sozinha. Chega de caminhar sozinha. Vem ser preciosa no secreto. Se você gostou muito desse vídeo, curte ele e comenta: eu não desisto do secreto. É lá que Deus vai mudar a minha história. Que Deus te abençoe, preciosa. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que precisa viver essa mudança nesse ano de 2026. Que Deus te abençoe poderosamente. Tchau, tchau.